Então, prepare-se em nome de Jesus. Antes de orar, já lhes convido a abrir sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 38. 1 Samuel 17, 38. Oremos ao Rei dos Reis. Meu Pai amado, querido Senhor, obrigado por esse pasto, Senhor. Usa minha vida para preparar no pasto os Davi dessa geração. Os Davis que querem ser Davi e entenderem por meio das palavras que tu dá que é necessário se preparar para enfrentar Golias. Pois que eu seja nessa noite a pessoa, o instrumento para distribuir as armas para essa pessoa vencer o seu dia a dia. Que eu possa ser usado nessa noite para levantar o caído, para encorajar quem estiver desencorajado, para aquele que precisa assumir sua posição pelo poder da sua palavra. Eu me coloco diante de ti, Senhor, para ser usado com propriedade em nome de Jesus Cristo. E todos dizem amém e amém. Glória a Deus. 1 Samuel 17, 38. Nós estamos na terceira parte da palavra do estudo bíblico de Desafiando o Gigante. Se, meus amados, se vocês não assistiram às palavras anteriores, eu vos convido a assisti-la no meu canal do YouTube, no Cris Duran Oficial. Faça-o depois, porque há uma sessão de palavras de estudos que vão fazer com que você esteja mais cheio da unção, cheio do poder, obviamente, se querem recebê-la com fé em nome de Jesus Cristo. Mas nós estamos na terceira parte desse estudo, Desafiando o Gigante. Sim, quantos precisam enfrentar Golias? Alguns enfrentam Golias, mas estão longe de serem Davi. Por quê? Porque talvez nenhum Samuel apareceu para ti. Para que você saiba, quem ungiu Davi, quem fez com que a unção e a capacitação do poder de Deus esteja sobre Davi, foi Samuel, um homem que tinha autoridade, um líder para uma nação, que incentivou, impulsou, despertou o chamado de Davi, um homem segundo o coração de Deus e preparado para alcançar muitos gigantes. Bom, então, na semana passada nós aprendemos passos para desafiar, para enfrentar Golias e assumir um desafio. É necessário uma preparação. Uma preparação. Se você quer ser Davi, mas não é Davi, você vai ter que aprender no pasto. Antes. Lá na igreja onde o Senhor colocou e o chamou para estar. Só que se seu pasto não tem ovelhas, mas tem bode, você não vai aprender nada. Nunca será Davi. Mas se seu pasto tem realmente ovelhas, e se seu pasto tem realmente ervas saudáveis, verdinho para alimentar você e as ovelhinhas, pois ali você será preparado para se crescer e desenvolver as características que Deus quer desenvolver em você, no pasto, na igreja, no ministério em que Deus vos colocou. O segredo, meus amados, de Davi não foi apenas
na sua ousadia, porque há muitas pessoas que se levantam em nome de Jesus Cristo. E como e quantos já conheci pessoas que pela fé se aventuraram em negócios, pela fé, só homem de fé, um fracasso. Pela fé, casaram, pessoas se aventuraram em casar quando Deus nunca pediu isso e nunca foi direcionamento de Deus. Pela fé, fracasso. Pela fé, muitos usam a figura de Davi para se espelhar, porém pegam apenas aquela parte que Davi pegou, sua fonte e suas pedras. E em nome do Senhor dos Exércitos, eu confronto Golias e ali o resultado vem. Não é assim. Há uma preparação. A fé, sim, é imprescindível, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque muitos que alegam ter fé são derrotados por Golias. Isso é uma verdade. Por quê? Porque essa pessoa quer matar Golias, meus queridos. Há muita gente que quer matar Golias sem ter pagado o preço que Davi pagou quando estava no pasto. Eu quero ser um Davi. Então, seja um Davi num pasto, submisso e aprendendo a ser um pastor. Essas pessoas não veem Golias morto, não veem o seu problema vencido. Por quê, pastor? Porque não paga o preço que Davi pagou. Não se submete aos comandos de Jessé. Jessé, o pai de Davi. Não alimentam os seus irmãos. Nós vimos isso a semana passada. Ou seja, com pão, com a palavra do Senhor. Porque é o pão que dá força para os guerreiros se tornarem fortes, a fim de vencer a batalha. E essas pessoas, além de não ter tudo isso que eu falei, não tem um Samuel para lhe ungir e lhe capacitar a ter autoridade frente a Golias, para que Golias o respeite e assim seja derrotado. Quem tem ouvidos para ouvir, digam amém. Agora preparem-se, porque Deus vai falar muito mais do que tudo isso. 1 Samuel 17:38. Diz a palavra do Senhor. Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocando-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: eu não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então Davi tirou tudo aquilo. Já estamos chegando ao cume da batalha. Golias repetidamente confronta o exército de Saul, os israelitas. Os israelitas apavorados, ninguém havia para enfrentar Golias. Claro, não tinha quem tinha o Espírito Santo sobre ele para capacitá-lo a vencer Golias. Então, quando não tem a capacitação do Espírito Santo, o medo entra. E já falo para aqueles que talvez estão ainda debaixo dessa opressão do medo, pavor de certas áreas, pois a Bíblia diz que o amor a Deus lança fora todo medo. Se tu tem o Espírito Santo, não há medo em nenhuma áreas da sua vida. Amém, Davi? Então tá. Quando Golias confronta, a Bíblia diz que de repente apareceu Davi, enviado por Jessé, naquele acampamento, naquele campo de batalha, e Davi ouve homens falando, dizendo: quem vencer Golias vai ganhar uma grande recompensa. E Davi diz: é minha,
é minha recompensa. Foi lá e disse, eu vou atacar, eu vou vencer Golias. E ele fala para o rei, e o rei diz, então tá, toma minha armadura, toma minha espada, toma meu capacete de bronze, toma, eu vou te dar, coloca Davi. Para você vencer Golias, Saul, ele entregou a sua armadura para que Davi o confrontasse, esse Golias. A primeira grande lição em tudo isso, meus queridos. Meus amados, aprenda que Davi é Davi e Saul é Saul. Davi é Davi, Saul é Saul. Davi tentou vestir aquilo que não estava acostumado a usar para ir para a batalha. Agora, eu vou confrontar alguns aqui. Posso? Eu não vou nem lhe perguntar, porque se Deus manda, assim será. Ora, presta atenção. Cuidado com os religiosos. Cuidado com os religiosos que lhe obrigam a vestir a mesma armadura deles, sendo que cada guerreiro deve carregar a armadura que corresponde a seu tamanho. Mas a característica do religioso que impõe, o Saul, que é rejeitado por Deus, porque Saul era rejeitado por Deus, ele vai querer impor um fardo sobre seus ombros. Se ele quer carregar esse fardo, é problema dele. Mas que ele não vai lhe obrigar a carregar um fardo sobre sua vida, Davi, que é dirigido pelo Espírito Santo, porque se submete a quem? A Samuel e não a Saul, não a um homem que não serve a Deus. Saul, diz a palavra, vestiu Davi com sua própria túnica. Talvez alguns estão se vendo aí, no ministério no qual podem estar. Quantas vezes Saul quis que eu me vestisse de terno? De terno, sim. Vestido de terno, antes de subir no púlpito. Porque na minha igreja tem que se vestir de terno. Porque se não se vestir de terno, é pecado. Se você vier assim, Davi, na minha igreja, tu não prega. Quantas vezes no passado, meus queridos, Saul quis que o vestisse de terno, assim como ele, inclusive como Saul, para subir no púlpito. E supostamente, ao pensar desses fariseus, é dessa forma que se vence Golias. É dessa forma que se derruba Golias. Com o terno. Com a armadura deles. Por acaso, é o terno do fariseu que derruba Golias? Por acaso, é o terno do rei Saul ou a saia da rainha que derrota a gigante? Pois os Saús dessa geração, eles colocam um jugo sobre os Davis. Eles colocam um jugo obrigando-os a carregar seus métodos que são totalmente inúteis para quem é dirigido pelo Espírito Santo. Não é a espada de Saul e muito menos o capacete do rei que te protegerá, mas sim as diretivas que receberás do Espírito Santo e a cobertura de um homem que é de Deus e não que é Saul, porque a cobertura de Davi era Samuel e não
Saul. Olha a importância dessa revelação para muitos aqui, que pertencem até o dia de hoje, em ministérios religiosos, que os incapacitam em vencer Golias, porque eles querem usar a armadura de Saul. E Deus quer que alguém fale para ti nessa noite que até que você use a espada de Saul, até que você use o capacete de Saul, tu não vai conseguir ser ágil para a tua batalha. Tu serás prendido para te mover. E a espada te impedirá matar, mesmo que ela é supostamente usada para matar, ela não vai matar. Porque aceitarás e decidirás tu carregar a espada que pertence a Saul. Há espadas que não matam. E certamente a espada de um líder fariseu não mata. E não matará Golias. Vocês precisam entender que a real cobertura espiritual de Davi era Samuel e não Saul. Pois Davi apenas via Saul e respeitava Saul como rei, mas como uma autoridade humana e não como uma autoridade espiritual. Você acha que Davi não via quando Saul manifestava demônio e ficava atormentado e ele começava a tocar a harpa e de repente Saul se acalmava? Você acha que Davi se espelhava naquele rei? Davi sabia quem era Saul já. Porque era um homem cujo Espírito Santo estava sobre ele. Ou seja, preste atenção, se você é vítima de estar em ministérios assim, não se rendem nas ordens e comando daqueles que não cobrem vocês espiritualmente. Se deves obedecer às orientações espirituais, então carrega a armadura de Samuel e não de um rei rejeitado por Deus. Porque se tu tenta carregar a armadura de um homem, de uma autoridade espiritual, mesmo sendo rei, mas não serve a Deus, mesmo sendo pastor, mesmo sendo um apóstolo, mas de verdade rejeitado por Deus, não porque ele se diz ser um rei, mas porque ele não vive na sua particularidade aquilo que faz com que Deus se agrada dele. Veja o que Davi diz para Saul após tentar carregar o que Saul lhe pedia carregar. Olha o que ele diz: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo daquilo, tirou tudo da armadura dele. Esse é um homem dirigido por Deus, porque tem pessoas que não têm coragem de fazer. Porque para agradar Saul, porque são covardes, políticos, fica com a espada pesada, que nem consegue carregar. Fiquem com a religiosidade, com o peso da religiosidade. Ficam com ela. Por quê? Porque não querem ofender Saul. E nasceram naquela igreja onde Saul está. E dizem assim: não, eu nasci lá e morrerei lá. Então, morre com a espada de Saul ao confrontar Golias. Morre com um capacete que não vai te proteger, porque tu não estás acostumado e Satanás, o inimigo, vai lhe derrotar. Porque Deus te chamou para carregar
outros tipos de armas e não estar debaixo da obediência de quem não está apto a lhe dirigir. Davi tirou tudo. Terás tu coragem de tirar tudo? Terás tu coragem de tirar tudo? Pois eu lhe digo nesta noite, em nome do Senhor dos Exércitos, há pessoas que jamais entrarão no reino de Deus porque querem agradar a Saul, querem agradar ao homem. Sabem que a armadura não cabe em você, mas por ser um político e não perder sua posição perto de uma liderança religiosa, por não perder seu assento de ministro de coral da igreja local, por não perder algum cargo de diácono, por não perder alguns... o que eles fazem? Eles carregam o jugo da religiosidade. Porque talvez a sua mãe está lá, porque talvez o seu avô estava lá, porque também talvez o seu bisavô estava lá, mas tem medo de ofender Saul. Pois esses, além de serem derrotados por Golias, não verão as suas recompensas. E se Saul se ofende, então que se ofenda, porque mais vale Saul se ofender de você rejeitar a armadura dele do que você ir para o inferno e ser derrotado por Satanás, por Golias. Porque quem não vencer Golias, meus queridos, tampouco terá sua recompensa eterna, dada pelo Rei dos Reis. O que escolherás? Obedecer Saul quando já tu sabes que no fundo há coisas erradas, que não condiz com a palavra, principalmente quando ela vem a você agora e Deus te dá a chance de ter essa revelação? Ou faz de conta que eu prefiro ser um político e ser amigo de Caifás e não abandonar as minhas vestes sacerdotais para seguir o Jesus? Então, o que mais vale para você? Fazer o que o Espírito Santo lhe dita fazer, porque Davi viu que seu mentor é Samuel e não Saul? Ou ser politicamente correto com Saul e perder sua salvação? Muito sério. Quantas vezes, meus amados, eu estive em igreja religiosa onde pessoas me reconheceram como homem de Deus? Quantas vezes pregando a palavra da verdade em igreja onde Saul reina, autoridade, rejeitados por Deus, reina, mas há pessoas que Deus quer resgatar aí dentro. Mas o que essas pessoas fazem? Muitos deles me reconhecem como um homem de Deus, como um Samuel, mas porque tremam diante de Saul, não tiveram coragem de deixar o que não cabia nele, porque tiveram medo da reação de Saul. Há muitos Saul que são imponentes e são ameaçadores e se ofenderão, com certeza, se não carregar a armadura deles. Tu escolhe ou obedecer o homem ou obedecer a Deus. Mas se tu obedeces o homem, problema teu. E não vai chorar por você não ter a sua recompensa eterna. O que dizer de Jesus quando pregava para os fariseus? Por acaso, Nicodemos, que era um fariseu, lembra disso?
Nicodemos não teria deixado discretamente sua veste de Caifás para revestir-se da visão do Mestre Jesus? Sabia que Nicodemos estava ajudando e cooperando para se cuidar do corpo de Jesus e colocá-lo naquela caverna lá, naquela tumba onde Jesus foi colocado? Sabia que Nicodemos se converteu e deixou suas vestes, sua carga, seu farisianismo, teve coragem de fazê-lo? No início oculto. No início, foi lá de madrugada até Jesus, mas pelo menos ele foi, pois tem pessoas que nem têm coragem de fazer isso, porque são religiosos. E são pessoas que apenas agradam o homem. E esses serão rejeitados por Deus, e principalmente quando teriam oportunidade de ter a coragem de fazer o que Nicodemo fez, mas eles não entenderam e prevaleceram aonde estavam, com a cobertura de Caifás. Nicodemos deixou sua cobertura de Caifás para entrar na cobertura de Jesus Cristo. Tem homens assim, tá? Nessa geração tem homens assim. Eu sei que estou falando para algumas dessas pessoas. Outra coisa, vamos lá. Os Davi derrotam Golias com aquilo que eles têm e não com aquilo que não têm. Anota isso. E saibam, amados, que é a pessoa cujo Deus poderia ter dado o dom aguçado da sabedoria. E será pela sabedoria que eles vão derrotar Golias. Outros recebem o dom da prudência. E será talvez pela arma da prudência que eles vão conseguir derrotar Golias. Outros têm dom de libertar os cautivos, dom de expulsar demônios. Talvez será justamente com isso que o Senhor usará para assim derrotar seu Golias. O que eu quero dizer com isso? Desenvolvem as suas armas, porque Deus lhe deu dons. A um, Deus deu um. A outros, Deus deu 2. A outros, Deus deu 5. Todos recebem dom por parte de Deus. Desenvolvem aquilo que Deus lhe deu. Desenvolvem suas armas. Aprimorem e aperfeiçoem as suas armas. Aquilo que você precisa hoje para a sua vitória. Pois você precisa saber que isso não é necessariamente aquilo que Saul quer que você use. E veremos a seguir, meus amados, aquilo que Davi usou para derrotar Golias. Aquilo que ele tinha em mão. Prepare-se. Versículo 40 diz assim: e em seguida pegou seu cajado. Davi pegou seu cajado. Escolheu no riacho 5 pedras lisas. Colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforjes de pastor, e com sua funda na mão, aproximou-se do filisteu. Revelações incríveis aqui. Eis aqui, presta atenção, eis aqui o que o ungido do Senhor precisa ter para vencer Satanás, vencer seu Golias. Já falei da preparação. Tomara que vocês queiram viver isso. Agora vamos falar o que vocês precisam ter hoje para vencer o seu Golias. Primeiro, Davi pegou seu cajado. Diga a palavra cajado. Cajado. Isso. Pegou seu cajado. O mesmo cajado que Davi usava no pasto, certamente para orientar e disciplinar as ovelhas. Pois esse mesmo cajado será esse cajado que Davi deverá mostrar para Golias, a autoridade. O cajado, ele serve para mostrar a autoridade que você tem. Tem ovelhas que você não precisa usar do cajado,
Mas tem ovelhas que basta mostrar o cajado que ela sabe, é minha autoridade, eu não vou mexer com ele. O cajado e a autoridade. E o cajado deve ser mostrado. Para as ovelhas, como eu já lhe disse, não precisa muitas vezes usá-lo, porque há pessoas que respeitam, sem necessariamente fazer com que o pastor use o cajado, mas Satanás precisa ver o cajado. É imprescindível. O cajado precisa ser mostrado para Golias. A autoridade precisa ser mostrada para Golias. Entenda bem isso, meus queridos. O gigante, o maligno, deve ver seu cajado. E quem dá o cajado para Davi? O cajado, ele se adquire quando um crente é chamado a assumir sua posição de pastor, ou sua posição de cristão. Por acaso, meus queridos, Moisés não teria mostrado seu cajado para os feiticeiros do Egito? Antes do grande confronto das pragas, lembra disso? Não havia um confronto de cajados? Por acaso os feiticeiros do Egito não mostraram seu cajado? E Moisés não mostrou o cajado dele? As autoridades, seja do mal ou seja do bem, mostraram seus cajados. A diferença entre o cajado de Moisés, que se transformou em uma serpente, e os cajados dos feiticeiros, que também se transformaram em serpente. Pois, quando tudo foi colocado na mesa, a serpente de Moisés engoliu as duas serpentes dos feiticeiros, porque a autoridade que estava sobre Moisés era infinita maior do que a autoridade que estava sobre os feiticeiros do Egito, sobre Golias. Antes de qualquer confronto entre Golias e você, ambos devem apresentar seu cajado. Pois sim, os enviados de Satanás, eles têm um cajado para lhe mostrar. O diabo concede poder de ação para seus fantoches e também para seus príncipes, para seus filhos que obedecem a Satanás. Eles têm poder. Os feiticeiros tiveram poder para realizar até mesmo milagres por parte de Satanás. Pois antes da guerra explodir, o reino das trevas apresentará seu cajado para você, mas um homem preparado por Deus também tem o seu, e não chega com uma vara de pau fabricado por si mesmo, porque o cajado, essa vara, deve provir do Senhor e não dele mesmo. E por que escondes tu o cajado que Deus quer lhe dar? O que Ele te deu, mas por uma razão ou por a outra, você não assume o seu assento. E queres ver Davi derrotado? Tu tens mostrado a tua autoridade aos olhos de Satanás quando ele vier contra ti, te ameaçar e gritar no teu acampamento, na tua casa, e assolar a tua família, assolar tua vida com enfermidade, com opressão, de depressão. Tu tens assumido, tu tens mostrado a tua autoridade, o teu cajado. Pois eu lhes digo nessa noite, muitos têm colocado o seu cajado na gaveta. Quando escondi meu cajado, pastor Cris? Quando você deixa Satanás lhe oprimir sem reação.
Quando você se cansa de agir contra Satanás e lamenta em vez de crer e desafiar seus gigantes com autoridade, com o cajado que Deus lhe deu, na medida da sua maturidade adquirido no pasto onde Davi aceitou crescer. Até quando, meu querido, deixarás tu o seu cajado na gaveta? Assume, em nome de Jesus, assume. Eu lhes falo nessa noite. Versículo 40, segura aí. Olha que diz: e em seguida Davi pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas e colocou-as na bolsa. Davi pegou 5 pedras lisas, aonde? Aonde? No riacho. Ou seja, num rio. Num rio onde tem vida. Não há água parada. Num rio onde tem vida, onde tem oxigênio. E pegou 5 pedras lisas. A pedra é simbolismo da palavra de Deus. Que tremendo! Que pedra escolhes tu para vencer teu Golias? Recursos humanos? A psicologia humana? Sem Deus? Sem incluir Deus? A sabedoria do homem? Os livros de autoajuda? Ou a palavra revelada? Ou a pedra lisa, trabalhada pelo riacho de águas vivas do Espírito? Davi não usou qualquer pedra. Foram pedras polidas pelo riacho. Ou seja, pedras trabalhadas, pedras meditadas e dada pelo rio do Espírito Santo. E essas pedras são pedras que devem ser buscadas por Davi. Quem buscou essas 5 pedras foi Davi, não foi Saul, porque Saul não sabe onde elas estão, mas Davi sabe aonde estão. Davi foi buscar essas 5 pedras, deve ser buscado por ele, e Davi sabe aonde achá-las. Essas pedras, elas não se encontram em águas paradas, mas sim em águas correntes. Em águas paradas, as pedras não são redondas. Onde não tem vida, pode ter pedra, pode ter palavra. Numa igreja, em todas as igrejas cristãs tem palavra. Mas nem todos são riachos de correntes. Porque muitos lugares cujo há pedras e palavras, as águas não se movem. Então as pedras são pontiagudas, não são trabalhadas. E as pedras pontiagudas, elas não alcançam seu objetivo. Por quê? Porque toda pedra polida, elas são precisas. E não tem resistência quando é lançado com o vento. Elas não têm resistência com o vento. Mas as pedras que não têm forma, lançadas, elas não alcançam seu alvo e não matam Golias. Porque não são pedras polidas e trabalhadas pelo riacho do Espírito Santo. Por acaso, tu podes dizer, Pastor Cristo, eu ouvi palavra, na minha igreja tem palavra. Sim, mas são pedras polidas? São pedras que matam gigantes? Ou são pedras que é palavra, mas não tem a presença do Espírito Santo para que ela se revele a você? Essas pedras, meus queridos, não se encontram em águas paradas, mas sim em águas correntes. João 7,38. João 7,38 que diz: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Rios de águas vivas. Glória a Deus. Escolhem suas pedras em rios, em riachos, onde tem vida e oxigênio. Sabes por que muitos não matam gigantes com pedras que encontram dentro deles?
Por que muitos não vencem Golias com as palavras que recebem nas suas igrejas? Porque suas pedras não são lisas e trabalhadas. Assim diz o Senhor. Porque onde as procuram, é em águas paradas. E assim eu reenfatizo a necessidade de você saber escolher o riacho. Para encontrar as pedras que lhe farão vencedor e não derrota para a sua vida. Terceiro, olha o que Davi usou. O que não pode faltar para Davi derrotar Golias é a sua funda. A sua funda. A funda é o objeto que dará força e impulsa pela ação giratória que Davi exercerá. A força giratória que Davi exercerá. Lançar, meus amados, com a mão é uma coisa, mas lançar com uma funda é outra coisa. Ou seja, presta atenção, com uma funda, o que acontece? Sua força é multiplicada por 100. É multiplicado por 100. Com a mão, com a força do seu braço, você pode até mesmo usar uma pedra lisa, que é uma palavra de Deus revelada, mas lançado pela força do seu braço. O que vai acontecer? Quer saber? Tu pode até mesmo ferir Golias, mas ela não vai penetrar na cabeça dele. Você pode saber onde está o riacho e onde estão as 5 pedras que você precisará usar para derrotar Golias. Mas o problema é que você não tem a funda. O poder sobre você. O poder para girar a pedra e multiplicar sua força para que ela alcance a testa de Golias e o derrube. Não basta você ouvir e ter a palavra revelada. Você deve ter-la, Davi, mas você tem que ter a sua funda. Porque se você não lançar a palavra com fé, com autoridade, em nome de Jesus, sem fé é impossível agradar a Deus. E sem fé, a pedra não alcançará Golias. Nesse riacho, há pedras maravilhosas. Sim, pastor. E há muitos que inclusive estão e sabem onde elas estão. Mas sabem por que o seu Golias ainda não morreu? Porque são pessoas de pouca fé. Nem funda tem e nem querem tomá-lo. Querem lançar a pedra pela força do seu braço. Pois Satanás se ferirá, mas se levantará novamente contra ti. E outros começam a girar, mas depois se cansam. Porque não tem fé. Não querem poder de Deus. Essa palavra deve gerar em você força, poder. A funda é essa fé que eu estou projetando para você. Para usar essa palavra e dizer, chega, a partir de hoje, eu serei um Davi, em nome de Jesus Cristo. Lançar com a mão é uma coisa, lançar com a funda é outra coisa. Com a funda, a força se multiplicará por 100. E ali está o problema daqueles que não procuram o poder do Espírito Santo. São pessoas mornas, que não reagem. Ah, tem estrada para muitos se tornarem Davi. Você pode ter as pedras para você se defender,
mas ainda muitos usam a força do seu próprio braço. Lhe falta fé. Então, funda, meu querido. Continuamos, versículo 41. Enquanto isso, o filisteu, Golias, com o seu escudeiro à frente, porque o filisteu não anda sozinho, ele vem com o seu escudeiro, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo. Viu que era um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. E disse ele a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e diz: vem aqui e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. E Davi continua dizendo: hoje mesmo, o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteus às aves dos céus e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. Amados, escuta bem o que eu vou lhe falar. Davi vai para a batalha em nome do Senhor dos Exércitos, e não motivado pela força do seu orgulho ferido. Ele vai por causa do Senhor. E não por causa dele, não por sua causa. Ele vai por causa do nome do Senhor. Pela causa do reino. Pela causa do reino. E não para apenas defender seus próprios interesses. Importante. Sua força está no Senhor. Que mais? Olha que Davi diz: hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército dos filisteus às aves dos céus e aos animais selvagens. Sabe o que isso significa? Mesmo Davi vendo o gigante, Golias, Davi sabe e tem convicção que será derrotado. Antes do confronto, Davi já sabe que ele está derrotado. Isso se chama fé. Porque tem pessoas que creem nas palavras, mas depois não tem convicção. Quem vai ganhar? Pastor Cris, quem vai ganhar? Eu não sei. Afinal, Golias é muito grande. É 3 metros de altura. Esse problema é muito grande. Davi já sabia que Golias iria morrer. Pois assim será, meus amados, assim será. No grande dia do Senhor, no vale da decisão, no dia do Armagedon, na grande batalha final, você sabe o que acontecerá? Golias vai mostrar seu peito, o anticristo, e seu escudeiro também vai estar lá. A besta, aliás, o falso profeta vai estar lá. E atrás de todos desses dois estará a besta, o próprio Lúcifer, Satanás. E vão se levantar contra o exército de Saul, nos dias final, contra Israel. Só que o Davi, o rei dos reis, virá do céu com seu exército. E assim aquilo que Davi diz, que as aves do céu e os animais selvagens irão devorá-lo.
e sua cabeça será cortada. Assim acontecerá, porque quando Golias vai lá confrontar o acampamento de Saul, quem vai tomar a batalha? Quem vai intervir? Jesus do céu. E será um vexame, porque o Rei dos Reis, com apenas uma palavra, mandará e lançará com a fundo do seu poder e alcançará a testa de Golias. E Golias cairá. E todo o exército filisteus cairão junto e serão, a Bíblia diz que Deus mandará as aves do céu de toda a terra para estar nesse campo de batalha e serão devorados por eles e pelos animais selvagens. Eis aqui um verdadeiro ato profético daquilo que acontecerá nos dias vindouros. O falso profeta, o anticristo e a besta serão totalmente derrotados pela unção profética do rei Davi, do filho de Davi, do Senhor, Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia! E eu tenho que terminar essa palavra, versículo 47. Olha que diz: todos os que estão aqui saberão, Davi diz, né? Todos aqueles que estão aqui saberão que não é pela espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará a todos vocês em minhas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, Davi correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Davi é um homem de ação. Então seja pois tu uma mulher de ação e um homem de ação. Olha que diz assim: tirando uma pedra de seu alforje, arremessou-a com a funda, com a tiradeira, e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu dando com o rosto no chão. Glória a Deus por isso. Continuando, assim Davi venceu o filisteu com uma funda e uma pedra, sem espada na mão. Derrubou o filisteu e o matou. Aleluia! Quantas pedras Davi precisou para derrotar Golias? Uma só. Mas uma pedra bem lançada. Você precisa de quantas pedras? Uma pedra, meus queridos, bem lançada, com fé, alcança seu alvo. Uma palavra profética bem lançada, uma palavra de estudo começa bem lançado, pode te tornar um Davi e fazer com que hoje Golias caia por terra em nome de Jesus Cristo. Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos continuar. Vamos continuar. Me perdi um pouquinho aqui, ó. Versículo 51. Davi correu, pôs os pés sobre ele, depois de lançar a pedra. Ele correu, pôs os pés sobre ele e desembainhou a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Davi, você deve lutar até o fim. Fala o seu nome agora. Estou falando com você, mulher ou homem. E diga assim: fulano. Fala o seu nome. Fulano, lute até o fim. Davi lutou até o fim. Davi lançou a pedra e alcançou Golias. Mas depois de lançar a pedra, Davi não voltou para sua tenda. Ele foi até Golias e não parou de lutar até se assegurar de que sua cabeça não estivesse mais sobre ele. Começa alguma coisa e termina. Decide-se entrar na hosse
e ter compromisso com Deus e vá até o fim. Davi venceu Golias porque a batalha iniciou-se e a batalha concluiu. Tu é uma pessoa que não sabe concluir? Tu é uma pessoa que não batalha até ter a cabeça de Golias nas tuas mãos? Pois aprende, porque aqui eu vou te ensinar a ser uma pessoa que inicia uma batalha e que termina a batalha. Porque os que não são assim, certamente, lançando a pedra, pode ser que Golias se recupere. E que assim os filisteus tomem o corpo de Golias e o reanime para que Golias volte a te enfrentar, porque você não foi até o fim. Então os homens de Israel e de Judá deram o grito de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gate, até as portas de Ecrão. Cadáveres de filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada de Saarim até Gate e Ecrón. Ah, Davi, se obedecer, o que acontecerá? Aquilo que a Bíblia fala em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 6. Bendito serás ao entrar e bendito serás ao sairdes. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti e por 7 caminhos fugirão da tua presença. Isso aí é para quem é um Davi. 53, versículo 53 diz: quando os israelitas voltaram da perseguição aos filisteus, levaram tudo o que havia no acampamento deles. Você quer que Satanás lhe devolva aquilo que ele tomou de você? Então você tem que obedecer aquilo que Deus está lhe ensinando a obedecer. E tudo irá bem. Davi pegou a cabeça do filisteu, levou-a para Jerusalém e guardou as armas do filisteu em sua própria tenda. Opa, isso é o primeiro troféu. Tem pessoas que colocam troféu e cabeça, né, de animais quando ficam orgulhosos dos seus safaris, né? Eu não gosto disso, acho horrível. Mas tem pessoas que colocam isso nas suas casas, dizendo: olha que eu matei. Pois Davi tinha a cabeça de Golias, um triunfo. Olha isso. Abner respondeu. Desculpa, antes disso. Olha aí, por favor, já estou terminando. Quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, quem é o pai desse rapaz? Ou seja, Davi despertou o interesse de saber, despertou o interesse de Saul a saber quem era ele. Abner respondeu: juro por tua vida que eu não sei. E o rei ordenou-lhe: descubra quem é o pai dele. Logo que Davi voltou, depois de ter matado o filisteu, Abner levantou perante Saul. Davi ainda segurava a cabeça de Golias e Saul lhe perguntou: de que você é filho, meu jovem? E respondeu Davi: eu sou o servo de Jessé, de Belém. Terminando, escuta isso. Um Davi que é Davi, ele não tenta provar para Saul que ele é ungido e derruba gigante. Ele deixa Deus revelar para Saul quem ele é. Ele deixa Deus revelar para Saul quem ele é pelas suas ações, pela sua fé e pela sua autoridade. Pois há pessoas, meus amados,
que inclusive já chegaram na OSCE, nesse ministério, dizendo: eu sou Davi, pastor Cristo. Eu sou Davi, me recebes como Davi. Eu tenho autoridade, tenho cajado e tenho pedras, pastor Cristo. O que um rei sábio responderia para esse que vem querendo mostrar as suas folhas ou até mesmo o seu título? Um rei sábio, um líder sábio, o que essa pessoa diria? Certamente, deixa que Deus lhe destaque no acampamento onde deves estar. Eu vos digo, deixe Saul descobrir quem é Davi. E não tente revelar suas folhas antes de revelar seus frutos. Davi foi visto. Aqueles que gostam de aparecer, que querem saber que para a sua liderança, que é realmente uma pessoa que sabe muito da Bíblia. Calma, meus amados. Davi foi visto quando Deus permitiu que era tempo para Davi ser visto. Davi foi visto, Davi foi reconhecido, Davi foi respeitado por Saul quando Davi fez prova com o tempo da sua fidelidade, do seu testemunho, da sua obediência, da sua coragem e da sua unção. Porque quando Davi tocava da harpa, os demônios fugiam. Davi fez prova para que Saul despertasse interesse em saber quem é esse jovem. Então saibam que todos que querem ser Davi, mas não são Davi, porque não querem pagar o preço para derrotar gigantes, virão para Saul vestido de Davi, porém não será diferente de um vestido de carnaval. Pois, amados, um líder que tem o Espírito Santo, quando vê um crente vestido de fantasia de Davi, se diz ser Davi, tem pedra, tem palavra, tem tal, vestido de veste de fantasia de Davi, se aproximando da tenda, pois um líder que tem o Espírito Santo, o que ele fala para esse? Quem te vestiu assim? Tira a tua fantasia e paga tu o preço que Davi pagou para depois te revestir daquilo que tu aprendeu no pasto, cujo teu líder foi Samuel. Entendido, Davi, fecha os seus olhos. Querido Pai amado, depois dessas 3 palavras e estudos, como negar o Senhor? Como se acovardar? Como não assumir sua batalha? Como não aprender a ser Davi? Como não querer lutar com armas e com pedras polidas nesse riacho que o Senhor nos colocou para nos fortalecer? Como se apavorar de Saul? E como vestir ainda a armadura de Saul? Depois de um estudo, depois de palavras que o Senhor falou nessa noite para nossas vidas. Pois os Davi que o Senhor levantou para essa geração certamente entenderão. Mas os que se disfarçam e querem usar de vestido de fantasia para se fazer de Davi e não quer pagar o preço que Davi paga,
Então, Senhor, entrega-os a Golias para o vexame do acampamento. Mas assim eu lavarei as minhas mãos como Pilato e dizer: isso não é culpa minha, pois eu lhe agradeço por essa palavra maravilhosa, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém e amém.